A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 5, que tem como título A Missão da Igreja de Cristo. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2024 e agora, nessa lição, a gente vai se aprofundar nesse tema maravilhoso. Estamos estudando sobre a igreja e agora nós vamos falar da missão da igreja. Nós já comentamos sobre isso nas lições anteriores, já falamos que a igreja tem que cumprir o ID de Jesus, de pregar o evangelho, de apresentar o evangelho a toda criatura. Isso a gente sabe que a igreja participa dessa missão, que é a missão de Deus, e a igreja participa dessa missão. No entanto, a igreja tem vários propósitos, tem várias missões, podemos dizer dessa maneira. E a gente vai comentar aqui nessa aula algumas dessas missões que a igreja tem. Então a gente vai falar da questão da proclamação das boas novas no tópico 1, a gente vai falar da pregação, que o objetivo é pregar Cristo, é apresentar Cristo. A gente vai falar também da questão do discipulado. A igreja tem que discipular, não é somente pregar e fazer com que as pessoas ali tomem uma decisão, mas também guiar essas pessoas no caminho que elas agora têm que seguir, o caminho de Cristo. Então o discipulado é importante, a igreja tem essa missão. No tópico 2, a gente vai falar sobre adoração e edificação. Por quê? Porque a adoração é algo que deve fazer parte da comunidade dos cristãos, dos crentes. Então nós temos que adorar a Deus em conjunto. Adoramos a Deus individualmente? Sim. Porém, nós também adoramos a Deus em conjunto, ou seja, a reunião dos crentes ali adorando a Deus. Então nós somos uma comunidade edificadora. A igreja como um todo, ela dá suporte para a edificação de cada crente. E no tópico 3, a gente vai falar da comunhão e socialização. Ou seja, aqui a gente vai falar da questão de você viver em comunhão com o irmão a ponto de sentir a necessidade dele. Então o seu irmão pode estar precisando de um abraço, o seu irmão pode estar precisando de um prato de comida, de uma ajuda que talvez ele não tenha coragem de falar. Porém, ali em comunidade, você tem comunhão com o irmão e você percebe isso. Então a igreja é esse ambiente de fraternidade, que você realmente tem ali os seus irmãos. Por isso que nós tratamos o outro como irmão, é o meu irmão em Cristo. E por último, a gente vai falar sobre a questão da fé na esfera social, porque a igreja também tem uma missão social a ser cumprida, a gente tem que ajudar os pobres, os necessitados, isso faz parte da evangelização, ou seja, a fé cristã ela tem que agir na integralidade do ser humano. Então assim, essa lição é uma lição bem completa, podemos dizer que cada tópico tratado aqui nessa lição poderia ser uma aula separada, mas nós vamos sintetizar tudo em apenas uma aula. Então, é um conteúdo muito rico e eu convido você a assistir essa aula até o final. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, seja você professor do EBD, aluno do EBD ou alguém que quer aprender mais sobre esse assunto. Você está convidado a assistir essa aula até o final. Eu vou usar aqui o slide em PowerPoint, que o nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Você pode usar na sua classe para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD. Então, desde 2016, a gente produz esse conteúdo, já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles na nossa plataforma. Quem é assinante, baixa esses slides em PowerPoint e quem não é assinante consegue baixar os slides antigos em PDF, ou seja, os slides antigos em PDF são totalmente gratuitos para quem quiser baixar, basta acessar a nossa plataforma ebdenfoco.com. Nós temos uma equipe de qualidade que trabalha toda semana para que esse conteúdo esteja disponível para você. E quem é assinante acessa os slides de adultos, slides de jovens e vários bônus como slide de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse a plataforma ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Nós tivemos um problema no nosso número que termina com 2869 e agora estamos usando esse número que termina com 0220. Então é 949 9148 0220. Na descrição do vídeo tem também algumas informações para você entrar em contato conosco. Qualquer dúvida é só entrar no nosso site, que lá tem tudo que você precisa para aprender o conteúdo da lição e também falar com a equipe do EBD em Foco. Vamos para o textuário que diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Então aqui a gente tem um texto muito conhecido que
apresenta como que a igreja primitiva se comportava. A igreja ela se preocupava com a doutrina, ela se preocupava com a comunhão, ela se preocupava com o partir do pão, ou seja, os momentos de comunhão que era sentado na mesa. Sentar na mesa para comer não é simplesmente você se alimentar, mas é um momento de comunhão. Muito dos ensinos de Jesus foi na mesa, foi comendo, foram refeições ali juntamente com pessoas que muitas vezes discordavam dele, com pessoas que viviam à margem da sociedade. E lá estava Jesus sentado na mesa. Então, sentar na mesa para o partir do pão é muito importante dentro do contexto do reino de Deus. A gente tem que enfatizar isso. É bem provável que essa passagem esteja dentro do contexto aqui da Santa Ceia, porém, alguns estudos indicam que na época da igreja primitiva, um pouco antes da Santa Ceia, tinha ali uma refeição bem completa, que eles chamavam de festa do amor, refeição do amor, enfim. E ali eles tinham uma comunhão, um momento de comunhão antes da Santa Ceia. Não que a Santa Ceia não fosse um momento de comunhão, porém, eles tinham sim essas refeições. E por último, a igreja perseverava nas orações. Isso aqui é muito importante. A igreja precisa orar. Tem a oração individual, que ela é importante para o cristão, sim, mas a oração comunitária, a oração em conjunto também faz parte. Então, assim, a igreja orava. A igreja primitiva era uma igreja que orava e nós temos que orar também. Nós temos que seguir o exemplo dessa igreja primitiva. Verdade prática, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Então a igreja tem um papel a cumprir e ela precisa cumprir esse papel, adorando, discipulando, pregando o evangelho, e essa lição vai trazer tudo isso em detalhes para nós aplicarmos na nossa vida. Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Marcos 16, de 14 a 20 e também Atos 2, de 42 a 47. Essas passagens serão estudadas durante essa lição, então a gente vai pular aqui a leitura para ganhar tempo no vídeo. Vamos para a introdução, que diz assim: nesta lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Então, nós fomos chamados para o reino de Deus, para viver no reino de Deus. E uma vez no reino de Deus, nós entendemos que esse estilo de vida é o único que agrada a Deus, o estilo de vida do reino. E é por isso que nós pregamos a mensagem do evangelho. É por isso que nós devemos levar a mensagem da cruz para que mais pessoas possam participar do reino de Deus. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Aqui o escritor da revista está falando da igreja. A igreja cumpre a sua vocação quando ela participa da grande comissão que Jesus deixou. Então Jesus deu uma ordem para que nós pregássemos o evangelho, e a igreja só é igreja se ela for uma igreja missionária. Então, assim, podemos dizer que é redundante falar igreja missionária, porque a igreja, por definição, tem que ser missionária. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Podemos dizer que a igreja se destaca nesse mundo pela missão que ela tem. Todo mundo olha para a igreja com um olhar diferente, todo mundo sabe que a igreja faz algo diferente. Então, assim, nós temos um grande papel nesse presente século, como colocou muito bem aqui o escritor da revista, que, assim, é influenciar esse mundo de maneira positiva, é levar a mensagem do evangelho, é pregar o evangelho, é cuidar dos necessitados, é amar o próximo, é mostrar para o mundo realmente o que significa servir a Deus, o que significa ter comunhão com Deus. E nós temos que cumprir isso. Se nós somos igreja, nós temos que cumprir a nossa missão. Tópico 1, pregação e instrução. 1.1, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do evangelho. 1 Coríntios 1:21. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, a salvação ela só acontece se tiver pregação da palavra, se tiver pregação do evangelho. Nós temos que pregar o evangelho. As pessoas precisam ouvir a mensagem do evangelho. Então a questão da pregação ela é fundamental. Nada pode substituir a pregação num culto, nada pode substituir a pregação em qualquer evento que a igreja realiza, porque
todo lugar nós temos que pregar o evangelho. Onde nós estivermos, nós temos que falar de Jesus. Então a pregação, ela é fundamental. A igreja não pode abandonar a pregação, porque a salvação, ela vem através da pregação. É o ponto inicial ali. Nós temos que pregar, porque ao pregar as pessoas vão ouvir, o Espírito Santo vai tocar e a pessoa vai tomar uma decisão se quer servir ou não. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o evangelho. É muito interessante essa frase inicial, após ressuscitado. Por quê? Porque assim, os discípulos de Jesus, naquele meio termo ali, quando Jesus morreu e ainda não tinha ressuscitado, eles estavam com medo, eles estavam se escondendo, eles não tinham uma fé muito firme. Por quê? Porque o Salvador estava morto. Eles só tiveram coragem de fazer alguma coisa depois que Jesus ressuscitou. Então, assim, a igreja crê em um Jesus vivo, em um Cristo que vive e reina sobre todos nós. Estudamos na aula anterior sobre o reino de Deus. Então nós cremos em um Jesus Cristo que está vivo e que ele comissionou os discípulos para pregar o evangelho. Então ele comissionou a igreja. Nós fomos comissionados por um Cristo vivo para pregar o evangelho. Vamos ler a passagem de Marcos 16, de 14 a 20. É da nossa leitura bíblica em classe. A gente vai fazer essa leitura aqui agora. Leitura completa. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Essa passagem de Marcos deixa bem claro duas coisas, que no início eles estavam incrédulos. Olha só, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Então, quando Jesus chegou, eles não estavam acreditando que Jesus já tinha ressuscitado. Alguns já tinham visto, tinham comentado, Jesus ressuscitou, vi ele, mas nem todo mundo acreditou. Então eles estavam trancados, assentados, parados, e no final, aqui diz que eles partiram e pregaram por todas as partes. Então a fé no Cristo vivo é algo extraordinário, é algo que nos motiva a pregar o evangelho. O apóstolo Paulo fala algo mais ou menos nesse sentido, que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se nós não cremos num Cristo vivo, nós estamos perdendo o nosso tempo. Então, assim, o cristianismo é uma fé no Cristo vivo, no Cristo ressurreto, no Cristo que reina. E isso deve nos motivar a pregar a mensagem do Evangelho, a levar essa mensagem para todas as pessoas da face da terra. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerissó, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. Então, kerissó traz essa ideia de proclamar uma mensagem urgente, algo que os ouvintes precisam ouvir, eles realmente têm que ouvir. Na época em que o Novo Testamento foi escrito, esse verbo era usado no cotidiano para se referir a uma mensagem que era proclamada, e muitas vezes uma mensagem que era proclamada pelo próprio imperador. Ele tinha que passar uma mensagem para um ouvinte e tinha ali o mensageiro, esse mensageiro ia até aquele local com uma urgência, porque realmente ele tinha que usar o meio de transporte mais rápido da época para levar essa mensagem, e chegava lá, ele proclamava aquela mensagem. Então Jesus falou isso, nós temos que proclamar o evangelho. É o termo usado para mostrar João o Batista pregando no deserto da Judéia, e Jesus quando começou a pregar. Então, tanto João Batista quanto Jesus estavam o quê? Proclamando uma mensagem urgente, uma mensagem que as pessoas tinham que ouvir. O verbo usado aqui é esse mesmo,
kerisso. Tópico 1.2. O objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizo. Esse verbo aqui, ele é traduzido como evangelizar, e ele tem um significado muito profundo. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Então, assim, quando nós falamos evangelizar, nós estamos nos referindo à pregação, à proclamação de uma mensagem de salvação. É a boa notícia, as boas novas. O Paul Washer, em um dos seus livros, ele comenta sobre isso e eu achei algo bem interessante, que ele diz o seguinte: se tem a boa notícia, tem também a má notícia. Para quem não conhece, o Paul Washer, ele é um missionário norte-americano, foi missionário na Bolívia, tem vários conteúdos na internet, tem livros publicados, vale a pena você procurar o conteúdo dele. E em um dos seus livros, ele diz o seguinte: imagina que você está na sua casa e alguém chega e fala assim: paguei a sua multa. Vamos supor que seja, sei lá, alguém enviado do governo ou, quem sabe, um amigo, não sei. A pessoa chega e fala assim: paguei sua multa. Aí você vai falar assim: mas que multa? Eu não tinha nenhuma multa, como que você pagou? Então, assim, a pessoa fica surpresa ao receber aquela boa notícia, porque aquela boa notícia não parece tão boa assim, porque você não recebeu a má notícia. Então, primeiro se apresenta a má notícia. Então, a má notícia é: você andou em alta velocidade, passou no radar e você foi multado. Aqui está a prova que você foi multado. A pessoa olha e fala: de fato, eu fui multado. E agora, o que eu faço? Não se preocupe, alguém pagou sua multa ou eu paguei a sua multa. Não interessa. Aquela multa foi paga. Então, tem a má notícia e tem a boa notícia. Então, o evangelho, ao ser pregado, geralmente é interessante nós apresentarmos para as pessoas a situação que a humanidade se encontra. É isso que o apóstolo Paulo faz nas suas cartas, principalmente na carta ali aos Romanos. Paulo apresenta a situação da humanidade. Quando a gente chega no capítulo 3, do versículo 10 ao 18 de Romanos, Paulo apresenta ali que o ser humano está totalmente caído, longe de Deus, afastado por causa do pecado. Mas no final, ele fala que Jesus salva. Então, assim, a boa notícia vem depois da má notícia. Isso aqui é meio que uma estratégia de pregação, de evangelização. Apresentar o evangelho na integralidade significa apresentar para a pessoa a situação em que ela se encontra longe de Deus, no pecado, e a boa notícia é que Jesus já pagou o preço do pecado. E é justamente isso que está aqui no próximo slide. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Então, assim, quando a gente vai falar das boas novas, a gente não pode esquecer de um detalhe: nós estamos falando de Jesus Cristo. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5:42. Ou seja, a igreja primitiva não perdia tempo pregando qualquer outra coisa. Pregava apenas Jesus Cristo, apresentava a mensagem de salvação na sua integralidade, o que Cristo fez para salvar a humanidade. E é isso que a gente observa em Atos dos Apóstolos, quando a gente vê Estevão, Filipe, Pedro, Paulo pregando o evangelho, eles estão pregando Jesus Cristo, eles estão apresentando Cristo, o tempo todo apresentando Jesus como Salvador. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Então, pregar a Cristo não é pregar uma religião. Faz parte da minha religião, faz parte aqui da minha igreja. Não é isso. Não é uma mensagem subjetiva, oculta. Não. É proclamar às pessoas que Jesus vive, que ele morreu, mas ressuscitou. Ele pagou o preço do pecado e, pela fé, nós alcançamos a salvação. Então, pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Atos, capítulo 8, versículo 12. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então, eles estavam ali se batizando, por quê? Porque eles creram na mensagem que Filipe pregou. E a mensagem de Filipe era acerca do reino de Deus. Ele pregava no nome de Jesus.
Então, pregar o evangelho é apresentar Cristo, é apresentar Jesus como a solução para o pecado. Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o preço dos nossos pecados. Nós não temos mais pecados por causa dele, mas isso só vai ser efetivado na nossa vida se nós crermos, é pela fé. A salvação vem somente pela fé mediante a graça de Deus. Tópico 1.3, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Então, assim, vamos fazer aqui uma distinção, né? Pregar o evangelho, proclamar o evangelho, é nós irmos em busca daqueles que estão fora, né? Que estão lá no mundo e que precisam ouvir o evangelho. Isso não significa que você não deve pregar uma mensagem de salvação em um culto em que todo mundo se diz crente. Muitas vezes o pregador chega na igreja e fala assim: quem aqui ainda não se converteu? Aí ninguém levanta a mão. Aí ele muda a mensagem. Não, então vou pregar uma mensagem para crente. Eu discordo disso, porque eu penso assim, que na igreja, mesmo que todo mundo ali se diz crente, tem alguns que ainda não se converteram de verdade. E é necessário que a mensagem de salvação seja pregada para todos. Então, a gente tem que entender muito bem o que o escritor da revista quis dizer aqui, que não é estratégia para você usar na sua igreja. Nunca pregue na sua igreja uma mensagem de salvação se todo mundo lá é crente. Não é isso. Tá? É questão de você saber o momento de pregar uma mensagem de salvação e o momento de discipular, no sentido de que o discipulado ele é realizado de maneira organizada, sistemática, com uma pessoa que declarou-se que agora é crente. Isso aqui vai variar de igreja para igreja. A Assembleia de Deus, geralmente, o discipulado acontece na escola bíblica dominical, em que tem uma revista discipulado publicada pela CPAD, ou quem sabe a igreja publica sua própria revista, e ali tem as classes, tem aulas com aquele pessoal que vai ser discipulado. Já tem algumas igrejas que trabalham diferente, que na verdade eles escolhem algumas pessoas para serem discipuladores, e aí o discipulador vai pegar ali um grupo de novo convertido e vai fazer tipo uma célula na casa dele, na casa do novo convertido, enfim, vai trabalhar no modelo de célula para que aqueles novos convertidos sejam educados na fé cristã. Então, assim, a questão do discipulado, ela vai acontecer para toda a igreja? Sim. No entanto, é importante a igreja ter uma estratégia de discipulado separado, individual ou em grupo, com aquelas pessoas que se converteram recentemente. E a pregação do evangelho, ela deve acontecer o tempo todo, mesmo no discipulado. Então não precisa ficar separando as coisas. A questão é que no discipulado tem uma didática diferente, onde vai ser apresentado para a pessoa o passo a passo da vida cristã. O verbo discipulado, o grego mateteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo ocorre 261 vezes. Ou seja, nós somos discípulos, nós estamos aprendendo o tempo todo. Teve uma época na minha igreja que nós retiramos a lição de jovens e falamos assim: a partir de agora os jovens vão ser discipulados. Colocamos a revista de discipulado para discipular os jovens, mesmo que ali tivesse jovem com 10 anos de crente, 15 anos de crente, não importa, você vai ser discipulado. Então, assim, a gente fez esse trabalho. Por quê? Porque a ideia é que nós sempre vamos aprender algo novo do evangelho na vida cristã. O sentido é de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão. Ide, ensinai todas as nações. Então, Jesus, ele manda nós ensinarmos. A questão do discipulado é muito importante, é fundamental. A igreja cresce fazendo discipulado, a igreja cresce ensinando. A igreja precisa se organizar para que as pessoas se fortaleçam na fé. E isso acontece através do ensino sistemático da palavra de Deus. Algumas denominações não fazem apelo. Eu já vi isso em algumas denominações que eu posso citar com certeza. É a igreja presbiteriana, pelo menos as que eu conheci, elas não fazem apelo. As pessoas vão para a igreja, frequentam, assistem os cultos, até que chega um momento que fala assim: olha, gostei, eu quero me converter aqui. É diferente do que a gente está acostumado na Assembleia de Deus, porém,
eu fico pensando assim, que parece que o discipulado lá começa um pouco antes da pessoa se converter. Mas, enfim, cada igreja tem a sua estratégia. Igrejas que trabalham com células, igreja batista principalmente, trabalha muito com a ideia de célula. Acontece também o discipulado muito nesse sentido. Às vezes o discipulado ele acontece um pouquinho antes. Às vezes a pessoa passa 6 meses ali acompanhando o estudo da palavra e nunca tomou uma decisão. É claro que do ponto de vista deles, a decisão só vem quando a pessoa realmente fala assim, eu quero aceitar Jesus como Salvador, eu quero entregar a vida a Cristo, eu quero me batizar. Aí tem depois o discipulado sistemático para que a pessoa se batize. E a gente precisa realmente organizar isso. Hoje eu vejo muitas vezes na Assembleia de Deus, a pessoa fala assim, eu quero me batizar. Tá bom então, faz um estudo num dia antes do batismo e batiza a pessoa. Eu não acho isso muito certo. Eu acho que deveria ter um tempo maior de estudo, de preparo para o batismo. É claro que também não é toda a Assembleia de Deus que faz assim. Pelo menos as que eu conheci. Quem sabe, na sua igreja você faz diferente e isso é muito bom, é louvável, né? Que antes do batismo tenha um estudo de discipulado para que a pessoa possa realmente saber o que está fazendo ali, que aquilo é algo muito sério. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Bem, eu confesso que eu não entendi muito bem o que o escritor da revista colocou aqui. Eu não sei se ficou mal escrito ou se foi uma falta de entendimento da minha parte. Se você está assistindo o vídeo até aqui nesse momento, você pode colocar a sua contribuição no comentário. Que ele coloca assim, alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Do meu ponto de vista, todos nós somos discípulos. Aí ele coloca assim, este alguém que é capaz de reproduzir e passar para outro o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. É como se tivesse alguém na igreja que não é discípulo e vai ensinar. No entanto, eu penso que todos nós somos discípulos e tem os novos convertidos que precisam do apoio de alguém que está há mais tempo na igreja, que tem a capacidade de ensinar aquele que é o novo convertido. Mas discípulo, todos nós somos. Mas vamos lá. Tópico 2, adoração e edificação. 2.1, uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Mateus 4,10 diz assim, Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então a adoração é algo que nós fazemos para Deus e que a ideia aqui realmente é de momento com Deus exclusivo para adorar a Deus. É claro que a adoração de maneira mais ampla nós fazemos no dia a dia, ou seja, nós glorificamos a Deus e adoramos a Deus o tempo todo. Assim deve ser a vida do cristão. O cristão tem que adorar a Deus o tempo todo está prestando um culto a Deus. No entanto, tem momentos que nós separamos única e exclusivamente para glorificar a Deus, para adorar a Deus. E a nossa oração também deve ser um momento de adoração. Quando você para orar, o ideal é que no início da sua oração você somente adore a Deus. Tem pessoas que vão orar e já começam a pedir a Deus, estou precisando disso, daquilo e tal. Tudo bem, você pode pedir, mas eu acredito que se você começar a sua oração com adoração, é algo que vai te preparar para o restante da oração. Mais na frente você agradece a Deus, deixa as petições por último. Quando você chegar lá no final das petições, você já vai estar com a sua fé muito mais fortalecida, porque você começou com a adoração. E claro, depois você encerra a sua oração também com adoração. Comece com adoração, termine com adoração, porque nós temos que adorar a Deus. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. Então, o que eu falei agora há pouco, nós adoramos a Deus o tempo todo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós estamos sempre adorando a Deus, mas nós não devemos menosprezar esses momentos de adoração exclusivos, que seja num culto, seja individualmente na sua casa. É viver a vida para Deus.
Esse é o sentido do termo latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Ou seja, toda a sua vida tem que ser entregue a Deus na sua integralidade. Ou seja, você deve se entregar por completo a Deus. Com o seu corpo, você adora a Deus, você oferece o seu corpo como um sacrifício vivo. A palavra culto, nesse contexto, traduz o termo grego latreia. O sentido é de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. A questão do culto é algo que eu já comentei nas minhas aulas aqui, de vez em quando eu falo sobre isso, que algumas igrejas preferem chamar celebração, o momento que vai ter lá na igreja, lá na congregação, no templo. Lá é uma celebração. O culto você presta para Deus o tempo todo. Ou seja, na sua casa você está prestando um culto a Deus, no seu trabalho você está prestando um culto a Deus. Então o culto é algo que você faz no cotidiano, o tempo todo. Então é um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral, ou seja, é o dia inteiro, do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, e durante o sono também você está sempre cultuando a Deus. E quando você vai ao templo, ali você está celebrando com os irmãos. Tópico 2.2, uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, traduzido como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. Ou seja, a igreja ela é um conjunto de pessoas que creem em Cristo como Salvador, certo? Já definimos isso aí, uma comunidade. Então, uma comunidade que proclama, uma comunidade que adora e uma comunidade que edifica. E o verbo aqui usado como edificar significa o quê? Construir. No sentido literal é construir um edifício, construir uma casa, construir uma ponte, construir qualquer coisa. Então, a gente está falando o quê? De algo que é colocado aos poucos. Aos poucos tem um crescimento. Trazendo para o contexto espiritual, a gente está falando o quê? De um crescimento espiritual. Então, a Bíblia fala de edificação. Edificação é construir a vida espiritual aos poucos. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. E no segundo sentido, em Efésios 4:12. Vamos ler as duas passagens aqui. Diz assim, Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está contando aqui uma pequena parábola, fazendo uma pequena comparação, e ele usa a palavra aqui, edificou, falando o quê? Da edificação de uma casa, da construção de uma casa sobre uma rocha. Efésios 4:12 diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui a mesma palavra foi usada, mas no sentido espiritual, que está falando do quê? De crescimento espiritual, crescimento dos crentes na igreja. Então, nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, para a edificação do corpo, ou seja, os dons ministeriais que Deus deu para a igreja, eles têm como o propósito a edificação do corpo de Cristo, ou seja, o crescimento espiritual de todos os crentes. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. 1 Coríntios 14:3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a profecia na igreja, ela serve para a edificação, ou seja, para o crescimento espiritual da igreja. Assim, quem fala em línguas em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja, que não entendeu o que foi dito. Vamos ler aqui 1 Coríntios 14:4 e depois o versículo 5. Diz assim, o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então Paulo está passando instrução aqui para a igreja de Corinto sobre a ordem no culto, sobre os dons espirituais, o uso correto dos dons. Então assim, falar em línguas estranhas para toda a igreja ouvir não traz edificação para a igreja, porque ninguém está entendendo nada. Então a língua tem que ser para a edificação da própria pessoa, ela fala consigo mesma ali.
Agora vamos para o versículo 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então o apóstolo Paulo está falando aqui no contexto de edificação da igreja. Ele não está menosprezando o dom de línguas. O dom de línguas é importante porque a edificação própria é importante. Porém, no contexto da igreja, em público, é muito melhor que profetize ou que se fale em línguas, que tenha alguém que interprete para que toda a igreja seja edificada. Sempre tendo em mente aqui que a palavra edificação traz a ideia de construção, de crescimento espiritual. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Então, assim, a igreja tem esse propósito, a comunidade dos salvos tem esse propósito de edificação. Quando alguém se afasta da igreja, para de ir aos cultos, para de se reunir com os irmãos, essa pessoa começa a fraquejar, ela começa a se afastar de Deus, ela começa a praticar vários pecados, ou seja, ela fica fraca espiritualmente. Agora, quando ela está participando da comunidade, está junto com os irmãos, está orando com os irmãos, está louvando, está envolvido nas atividades da igreja, ela é edificada, ou seja, ela cresce espiritualmente. Então, a participação da igreja é fundamental para o crescimento espiritual. É isso que Deus quer de nós, que nós venhamos a desenvolver a nossa fé, que nós venhamos a fortalecer a nossa fé. E aqui eu trago mais uma vez a parábola dos talentos. Nós recebemos algo muito valioso, que é a salvação. Nós temos que multiplicar isso, ou seja, que nós temos que aumentar na nossa vida a nossa fé. Nós temos que crescer na vida espiritual. Aquele que menospreza a salvação é semelhante àquele que enterrou o talento. A pessoa que menospreza a salvação é aquele que não vai à igreja, que não participa das atividades, que está sempre sozinho, isolado e que de repente está no mundo. Ah, o irmão fulano desviou. Por que será? Ah, tem 6 meses que ele pisou na igreja e aí não voltou mais. É claro que isso também é um trabalho que deve ser realizado com muito cuidado na igreja, de visitar os irmãos que não estão indo. Então, se o irmão não foi no culto semana passada, não foi nessa semana, tem algo errado. A igreja tem que se preocupar. Vamos visitar o irmão. Ele está passando por algum problema, ele está passando por alguma dificuldade, ele precisa do nosso apoio. Então a gente vai visitar ele, saber o que está acontecendo. Na EBD, do mesmo jeito. Faltou a EBD, vamos visitar aquele aluno que não veio na EBD, já tem 2 domingos. Tem algo acontecendo de errado. Então, assim, a igreja é para a edificação uns dos outros. Então a gente precisa se preocupar. Tem a preocupação individual de cada um, mas também é a preocupação comunitária. Se alguém está se afastando, vamos atrás dele, porque a comunidade tem que cuidar ali uns dos outros. Tópico 3, comunhão e socialização. A gente já está falando de comunhão, né, no tópico anterior, e agora a gente vai se aprofundar nesse tema. 3.1, a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja primitiva tinha o quê? Comunhão. E não é somente ter comunhão, é perseverar na comunhão. Observe que o perseveravam aqui vale para todos os outros que vêm depois. Perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Então, servir a Deus, participar da comunidade de Cristo, que é a igreja, significa viver uma vida de perseverança. Nós temos que ser persistente com tudo, principalmente nessa questão da comunhão. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Então, quando a gente fala koinonia, a gente está falando o quê? De comunhão, de parceria, participação, todo mundo junto. Isso é ser igreja. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, assim, nós temos que andar na luz, nós temos que viver a luz, praticar a luz, foi o que Jesus ensinou. Então, assim, Jesus está na luz, se nós estamos na luz, então nós temos comunhão uns com os outros. E João termina aqui dizendo que isso é meio que uma garantia de que os nossos pecados foram perdoados. Ou seja, se de fato nós temos comunhão, significa que os nossos pecados foram perdoados. Agora, imagine uma igreja que não tem comunhão.
não teve nem perdão dos pecados, nem salvo aquele povo é. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Então, assim, se os membros vivem isolados, se os membros não se comunicam, se ninguém ajuda ninguém, ou seja, não tem comunhão. Não tem comunhão, será que aquilo ali é uma igreja? Ou só é um clube? Ou só é somente um local que as pessoas vão para se sentir bem? Ou, enfim, encontrar um ou outro amigo? Bem, assim, a gente tem que repensar o conceito de igreja, principalmente nas grandes cidades, nas capitais. Eu já congreguei em igreja grande e muitas vezes é assim, termina o culto, cada um vai para o seu canto, ninguém fala com ninguém, não tem aquele momento de comunhão. E isso tem que melhorar na igreja. Não vou dizer que está errado e que essas igrejas não têm momentos de comunhão, porque tem sim. No entanto, é algo que precisa ser trabalhado. Então, assim, se você é pastor, professor da EBD, trabalha com educação cristã, é uma igreja grande, numa capital, em que as pessoas às vezes não têm muita comunicação, procure estratégias para interagir, procure eventos, fazer alguma coisa para que realmente haja uma interação e que através dessa interação, os irmãos possam ajudar uns aos outros, que os irmãos possam ver a necessidade do outro, porque esse é o resultado da comunhão. Quando tem comunhão, você se coloca no lugar do outro, vê as necessidades e ajuda quem está precisando. 3.2. Unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. 1 João 1,3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, João está falando assim, olha, nós estamos repassando para vocês aquilo que nós ouvimos e nós vivemos na prática. E nós temos comunhão com o Pai e queremos ter comunhão com vocês. Então a igreja, principalmente a igreja primitiva que a gente está tomando como modelo aqui, mas que a igreja de hoje também tem que fazer a mesma coisa, tem que se expressar por meio da unidade, da fraternidade. Por isso que nós chamamos o outro de irmão. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos, João 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso aqui é muito forte. Na João 17:21 deixa bem claro que para que o mundo creia que Jesus foi enviado, nós temos que viver como um, ou seja, uma união fraterna, para que todos sejam um. O que significa ser um na prática? É um grupo de pessoas que, mesmo que cada um pense diferente, tenha pensamentos divergentes em alguns casos, eles têm um propósito em comum. Estão todos unidos em Cristo. Então Jesus fala assim, ó, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Então nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas, se não me falha a memória, Gálatas 2:20. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, do ponto de vista do apóstolo Paulo, a vida dele não era mais dele mesmo, era do próprio Cristo, confundia com a vida do próprio Cristo. Então é isso, se todo mundo vive em Cristo e Cristo vive em cada um de nós, nós somos um. Nós temos a pessoa de Cristo como centro da nossa vida, do nosso ser, da nossa união. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Então a igreja atual muitas vezes passa por problemas de divisão. É claro que isso também acontecia na igreja primitiva, isso foi tratado na igreja primitiva. Paulo vai relatar isso lá na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Cada um queria ser, né, de um melhor do que o outro, né? Tinha um grupo que queria ser de Cristo, né? Talvez esse era o pior de todos. E, enfim, a igreja não pode se dividir. A igreja não pode ter panelinhas. A igreja não pode ter ali um grupo que quer fazer um racha. Isso não faz sentido. A igreja tem que ter comunhão. O corpo de Cristo não pode ser fragmentado. Então, onde tem divisão, tem que ser tratado. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Então, tem que ter um esforço por parte da liderança, por parte de todos os membros, para que, de fato, tenha comunhão na igreja. Tópico 3.3, a fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se, por um lado, o substantivo grego koinonia significa comunhão,
Por outro lado, o verbo koinoneo possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. Ou seja, ter comunhão significa também você partilhar o que tem, você ajudar aquele que tem menos do que você, que está passando necessidade. Então a igreja tem esse papel social também. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12, 13. Diz assim, comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Então aqui em Romanos, Paulo está falando assim, vocês têm que olhar para o próximo e ver quais são as necessidades do próximo. Como que você pode ajudar esse próximo? Como que você pode suprir as necessidades dele? Então a gente tem que fazer isso. E aqui ele fala de hospitalidade porque naquela época era muito comum a questão da hospitalidade, alguém que estava andando, enfim, a uma longa distância, parava na casa de alguém, pedia para se alojar ali. E o correto seria hospedar essa pessoa. É claro que isso é naquele contexto. Nos dias de hoje, a gente não vai ficar abrindo a porta da nossa casa para qualquer um. No entanto, a gente não pode recusar, né, caso realmente tenha alguém precisando e você sabe que é de confiança. Mas, de maneira geral, o ensino que fica aqui é: olhe para o seu próximo e veja quais são as necessidades dele. Você pode suprir essas necessidades. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Filipenses 4,15 diz assim, e bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então, assim, a igreja de Filipos era uma igreja pobre, uma igreja que passava necessidade. E mesmo assim, eles foram os únicos que entraram em contato com Paulo e falaram da questão da contribuição, de ajudar Paulo, de ajudar outras igrejas. Enfim, os filipenses tinham uma compreensão profunda do evangelho, que eles não negavam, hipótese alguma, a questão de fazer ações sociais, de ajudar os necessitados. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. Tem um debate nesse sentido aqui, né, da questão de pregar o evangelho e fazer ação social. Alguns vão dizer que a igreja tem que somente pregar o evangelho e a ação social é como se fosse uma coisa que, se der certo para fazer, a gente faz. Se não der, tudo bem, a gente não faz. O importante é pregar o evangelho, é falar de Jesus, né? Se tiver como levar uma cesta básica, a gente leva, se não tiver, não tem problema. Enfim, alguns vão defender essa visão, né? Colocar a ação social como algo secundário. Outros já vão defender a visão de que não precisa separar, entende? Está tudo junto. E aqui a gente fala muito da questão de dar uma cesta básica, mas a gente tem que entender que muitas vezes o que a pessoa está precisando não necessariamente é uma cesta básica, um alimento. Pode ser que a pessoa esteja precisando de um abraço, precisando de alguém para conversar. Acontece muito de pessoas mais idosas que, não tem mais ninguém dentro de casa, todo mundo foi embora, os filhos não dão atenção, e muitas vezes aquele idoso está precisando somente de alguém para conversar, para bater um papo, e a partir daí tem a pregação do evangelho, entende? Então tem um apoio moral, tem uma conversa, mas tem pregação do evangelho. Muitas vezes acontece de pessoas que perderam um ente querido e estão quase entrando num processo de depressão e essa pessoa está precisando de apoio de várias maneiras para que ela se recupere daquela situação. Acontece muitas vezes em mulheres que engravidaram e não tinha planejado, está pensando em abortar. Então aquela mulher ela está precisando de apoio de alguma maneira para que ela não realize o aborto. E diante de todas essas situações entra a pregação do evangelho. Então olhar a necessidade do outro é olhar realmente, né, o que essa pessoa está precisando e a pregação do evangelho está junto. Entende? Tem a questão dos pobres, dos necessitados, sim. Então, quando a gente vai pregar o evangelho em uma região que as pessoas realmente são mais pobres, elas não têm o que comer, às vezes não têm emprego. Então, assim, a igreja também tem essa responsabilidade de levar um alimento, uma cesta básica, levar alguma coisa para dar esse suporte. A pregação do evangelho está junto. Então, não precisa separar as duas coisas. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou esse fato. Mateus 25, 35 e 36 diz assim, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me,
Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. E quando você continua a leitura do texto, você vai observar mais na frente que alguém vai questionar, né? Mas, Senhor, quando foi que fizemos isso? Aí Jesus vai falar assim, quando vocês fizeste a um desses pequeninos, fizeste a mim. Então aqui, observe que as necessidades são as mais variadas. Ele fala de fome, ele fala de sede, fala da hospedagem, fala de vestimenta, fala de visita na prisão, fala de visita aos doentes. Então, olha só quantas necessidades as pessoas têm. E que nós podemos sim levar o evangelho e suprir todas essas necessidades. É cumprir a fé cristã na sua integralidade. É a missão integral da igreja. É olhar para as pessoas necessitadas, seja qual for a necessidade, e ali e suprir isso. Porque o evangelho tem que melhorar a vida da pessoa aqui, hoje também. Às vezes a gente pensa muito na eternidade. Não, na eternidade vai ser melhor. Na eternidade não tem fome, não tem doença, não tem isso, não tem aquilo. Mas as pessoas estão vivendo aqui hoje. Ela precisa suprir as suas necessidades hoje. Então é importante sim nós fazermos a obra de Deus hoje na sua integralidade e olhar para o ser humano e cuidar do ser humano. De olhar para o ser humano não importa o que ele seja. É um ser humano, é filho de Deus, Jesus morreu por ele e eu preciso cuidar dessa pessoa. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar esse fato. Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz assim, e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Olha só, Tiago vai direto ao ponto. Se você vê alguém que passa necessidade, e você só olha para ele e fala assim, vai em paz, que Deus te abençoe, que Deus te dê o alimento. E se você não supre essa necessidade, que proveito você tirou daí? Não tirou nada. Entende? Vou pregar o evangelho, vou levar Jesus para as pessoas. E chega lá, você dá aquela mensagem teológica, profunda, fala de salvação e tal, mas não olha para a necessidade daquela pessoa, não sabe o que ela está passando, o que ela precisa, você não fez nada. É por isso que muitas vezes as nossas missões de evangelismo não trazem resultado. Muitas vezes a igreja passa ano e sai ano e ninguém se converte. Por quê? Porque a igreja não olha para as necessidades das pessoas. E aqui a gente fala da questão da necessidade de alimento e tudo mais, e tem igrejas que estão localizadas em bairros ricos, né, milionários, pessoas com carrão ali caríssimo, tudo muito caro, né, e não vai ter essa necessidade. Porém, tem outras necessidades. A gente tem que olhar para isso, né, que eu estou comentando aqui desde o começo. Olhar para as necessidades da vida da pessoa, seja qual for. Né? Se for de alimento, que seja de alimento. Mas se for de um abraço, de uma conversa, de um apoio, de uma oração, que seja o que for. Você tem que olhar para essas necessidades e ali apresentar o evangelho. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Então, assim, a igreja tem uma missão aqui na Terra. Essa missão foi dada por Deus, a gente tem que cumprir essa missão. Fomos chamados para ser sal e luz. Então, assim, a igreja, ela participa da sociedade que é corrompida pelo pecado, mas ela faz a diferença. Como ela é luz, as trevas vão olhar para a igreja e vai ver brilhar. Como que brilha a nossa luz? Através das nossas boas obras, através das nossas atitudes, das nossas ações. Então, a igreja tem que procurar pregar o evangelho na sua integralidade, suprir as necessidades dos pecadores e apresentar Jesus como Salvador. Enfim, fazendo isso, nós seremos uma comunidade forte, nós seremos uma comunidade de adoradores e as pessoas vão participar da igreja mais e mais, a igreja vai crescer e vai se fortalecer. Então nós temos que cumprir a missão do qual nós fomos chamados, temos que realmente levar essa palavra para todos que precisam. Então eu convido você
né, que participa da liderança da igreja de alguma forma, de alguma maneira, né, que a partir de hoje tem uma visão diferente com relação a missões, tem uma visão diferente com relação à adoração, e que você transmita isso para os seus liderados, para que todos também possam ter essa visão diferenciada e assim a sua comunidade vai se fortalecer cada vez mais e o reino de Deus vai crescer cada vez mais. Amém? Eu encerro aqui e temos agora as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E é isso, né? Se você se interessou por mais material da IBD, acesse o nosso site ibdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Se você quiser ser assinante da IBD em Foco, você vai ter acesso a vários conteúdos de excelência, principalmente se você é professor da IBD e quer ministrar uma aula de excelência na IBD. Na plataforma IBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na IBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.